Havia um garoto chamado Bruno. Desde cedo ele era conhecido por sua personalidade forte, briguenta e explosiva. Sempre arrumava brigas e confusões por causa de sua impulsividade e temperamento agressivo. Uma vida marcada por confrontos e desavenças que pareciam não ter fim. Certa noite, em um bar local, Bruno se envolveu em mais uma briga. Infelizmente, dessa vez, ele acabou apanhando de outro rapaz, deixando-o ainda mais frustrado por sua derrota. Enquanto ele se sentia derrotado e vulnerável, o mesmo rapaz que o havia vencido se aproximou com uma atitude inesperada. "Você precisa aprender a controlar sua raiva", disse o estranho de forma tranquila e serena. "Às vezes é mais corajoso abaixar a guarda e encontrar a paz interior do que seguir brigando por aí." No início, Bruno estranhou o gesto amigável após o calor da briga, mas ao longo dos dias, esse mesmo rapaz voltou ao bar para conversar com ele. Mesmo desconfiado, Bruno começou a perceber que talvez aquele estranho não fosse apenas um oponente, mas alguém que poderia ensinar-lhe algo importante. Apesar do orgulho ferido, Bruno não conseguia ignorar a persistência do estranho em se aproximar. Com o tempo, as conversas começaram a se tornar mais amigáveis, e Bruno permitiu-se dar uma chance àquele que um dia o havia derrotado. Nasceu assim, uma pequena amizade, ainda que Bruno mantivesse suas reservas. Um dia, o rapaz misterioso convidou Bruno para visitá-lo em um lugar que, segundo ele, poderia trazer-lhe paz e felicidade. Apesar da desconfiança, e ainda atormentado pela sua derrota, mas sedento por mudança, Bruno decidiu aceitar o convite e, chegando lá, ficou surpreso ao descobrir que se tratava de uma academia de karatê. O dono da academia era ninguém menos que o próprio rapaz que o tinha vencido naquela briga fatídica. Revelou-se também um respeitado e habilidoso professor de artes marciais, e convidou Bruno para uma aula experimental, sem compromisso. Se ele não gostasse, poderia desistir a qualquer momento. O mestre sabia que somente o tempo e a dedicação poderiam quebrar as muralhas de orgulho que protegiam o coração de Bruno. Os treinos começaram, e Bruno sentiu que a atmosfera do local parecia impregnada de disciplina e autocontrole, exigidas pelo karatê, virtudes tão distantes de sua realidade tumultuada. Mas ao final da primeira aula, mesmo exausto, ele sentiu uma estranha sensação de paz e tranquilidade. Decidiu então continuar praticando. Bruno enfrentou muitas dificuldades na jornada do karatê. Houveram momentos de desânimo, mas com a orientação do mestre, ele aprendeu a persistir, a acreditar em si mesmo e em seu potencial. Os anos se passaram, e Bruno, agora já um homem, se tornou um aluno exemplar. O treinamento diário no dojo transformou em uma pessoa mais calma, centrada e disciplinada. Aquele que antes era conhecido por sua fúria em busca de brigas, agora encontrava na arte marcial a chave para a harmonia. E o homem que o havia derrotado tornou-se seu amigo e mentor. E com o tempo, Bruno conseguiu conquistar a tão sonhada faixa preta, entregue com orgulho por aquele que um dia lhe deu uma surra. Logo depois, Bruno tornou-se um professor experiente e dedicou-se a ensinar a todos os seus alunos a importância do autocontrole, da paciência e do respeito mútuo. A história de Bruno era uma lição de vida inspiradora, pois mostrava que, mesmo nas situações mais adversas, é possível encontrar um caminho de transformação e crescimento pessoal. A trajetória desse jovem ensinava que, com determinação e um coração aberto para mudanças, é possível superar as próprias limitações e se tornar alguém melhor. Hoje, como um mestre exemplar e respeitado, Bruno compartilha com seus alunos essa jornada cativante e engraçada sobre o dia em que ele apanhou do seu sensei, porém conseguiu vencer o seu orgulho ferido e o próprio ego ao aceitar o convite daquele misterioso homem que se tornou não só um mentor, mas também um amigo e conselheiro de grande valor nos tatames. Cada palavra narrada ecoa a importância de controlar a raiva, de encontrar a paz interior e de superar os próprios limites. E assim Bruno se tornou um exemplo único de coragem, superação e amizade,
ecoando pelos corações de todos que tiveram o privilégio de ouvi-la. Afinal, nas palavras de Bruno, a verdadeira força está em vencer a si mesmo e não os outros. E essa lição moral, carregada de emoção, ecoou por gerações, nos ensinando que mesmo na derrota, podemos encontrar um caminho admirável de vitórias pessoais e de conquistas inimagináveis.